Para agora dessa nossa parceria exclusiva com o Bom Dia Mercado, o Theo Takaki já está aqui para trazer os destaques para essa sexta-feira, né, Theo? Sexta-feira, com a folguinha vindo pela frente, para a gente é um respiro, né? Para o mercado vai ser, meu querido, bom dia para você. Bom dia, Débora. O mercado não vai ter muita folga esse fim de semana, não. Tá bem agitado. A começar por hoje, né? Sexta-feira, dia de dados de inflação mundo afora, né? O destaque fica por conta aí do CPI americano, que sai daqui a pouco, às 9h30 da manhã, pelo horário de Brasília, e vai mostrar aí os primeiros impactos da guerra no Oriente Médio sobre os preços lá nos Estados Unidos, especialmente aí por causa da gasolina, né? Que disparou desde o início do conflito. A expectativa dos economistas é de que o CPI nos Estados Unidos mostre alta aí de 0,9% em março na comparação mensal, bem acima dos 0,3% registrados em fevereiro. Na comparação anual, a inflação ao consumidor americana deve atingir aí os 3,4%, bem acima da meta do Fed, que é de apenas 2%. Aqui no Brasil, teremos a inflação medida pelo IPCA, a inflação oficial aí que o IBGE divulga daqui a pouco às 9 da manhã. A alta dos combustíveis e também dos alimentos deverão ser aí os principais vilões do índice, né? Como o professor Cabral estava explicando há pouco aí, especialmente a gasolina. Expectativa dos economistas é de uma alta de 0,77% em março, na comparação mensal, mostrando aí uma aceleração em relação aos 0,70% registrados em fevereiro. No acumulado de 12 meses, o IPCA deve subir 4,03% em março, depois de marcar 3,81% em fevereiro, se aproximando do teto da meta do Banco Central, que é de 4,5%. Lá na China, os números de inflação já foram divulgados ontem à noite. A inflação ao consumidor registrou uma alta anualizada de 1% em março, pouco abaixo da previsão dos analistas, que era de 1,2%. Já o índice de preços ao produtor, o PPI, subiu 0,5% em março na China, pouco melhor que a estimativa do mercado, que era de alta de 0,6%. E além dessa chuva de índices de inflação, a agenda de hoje ainda vai ter o dado de sentimento do consumidor americano, medido pela Universidade de Michigan, que sai às 11 da manhã, e deve mostrar aí uma leve piora para 52,5 pontos. No mesmo horário, 11 horas, teremos aí o dado de encomendas à indústria americana em fevereiro. E às 2 da tarde, a Baker Hughes divulga aí o relatório semanal sobre o número de poços e plataformas de petróleo em operação nos Estados Unidos, Débora. É isso, e olha, esse fim de semana também promete ser agitado, né, por causa dessas negociações de paz no Oriente Médio. Negociações estão sendo bastante aguardadas, né, Theo? Hoje não vai dar para o mercado sexta não, Débora, né? Até porque nesse sábado tem esse encontro importante lá em Islamabad, a capital do Paquistão, né? Representantes dos Estados Unidos e do Irã, né, terão o primeiro encontro presencial desde o início da guerra aí, para negociar um acordo de paz e garantir a reabertura do Estreito de Hormuz, né, que deu um nó no mercado de petróleo desde o início desse conflito. Nos últimos dias, né, o Donald Trump tem dado sinais aí de que quer encerrar essa guerra, mas o fato é que ainda há muitas incertezas aí sobre a normalização da oferta global de petróleo, mesmo depois que a passagem dos petroleiros lá por Hormuz for liberada. Ao menos, né, houve avanços evidentes aí na diplomacia entre os países envolvidos, o que justifica esse otimismo que a gente tem observado aí nos mercados desde quarta-feira. O Trump abandonou aquela retórica mais agressiva, né, e passou a adotar um tom mais conciliador em relação ao Irã. O presidente americano já não faz ameaças diretas ao regime iraniano, deixou de exigir publicamente a reabertura imediata de Hormuz e nos bastidores aí tem atuado para destravar as negociações. Inclusive, né, segundo relatos aí de bastidores, o Trump teria cobrado diretamente o primeiro-ministro de Israel, o Benjamin Netanyahu, para reduzir os ataques contra o Líbano, que foi aí uma das principais condições impostas pelo Irã para aceitar um acordo de cessar-fogo com os americanos. Depois do puxão de orelha do Trump, o Netanyahu declarou que iniciará negociações diretas com o Líbano, o mais rápido possível, com reuniões que devem acontecer já na próxima semana lá nos Estados Unidos. Apesar do gesto diplomático, o Netanyahu deixou claro que não pretende interromper os bombardeios ao Líbano, mantendo no ar aí um dos principais pontos de tensão desse acordo de cessar-fogo com os iranianos. Já o Irã exige a manutenção do controle total sobre o Estreito de Hormuz e permanece fechado aí mesmo após o anúncio da trégua com os Estados Unidos. O governo de Teherã, né, chegou a sinalizar que poderia limitar a circulação de navios na região e também chegou a discutir a cobrança de pedágio dos navios para essa travessia. Em resumo, né, o cenário ainda é de grande instabilidade na região, com ataques ainda pipocando, especialmente no Líbano. Mas a delegação iraniana
já chegou à capital do Paquistão ontem à noite para as negociações desse sábado, o que é um bom sinal, Débora. É isso, e o noticiário do fim de semana não será só sobre guerra, né? Outubro está chegando e tem mais pesquisa eleitoral no radar do mercado, né, Theo? Além de monitorar a guerra lá no Oriente Médio, o investidor brasileiro aqui também vai começar a acompanhar nesse sábado divulgação da nova pesquisa do Datafolha aí sobre a eleição presidencial de outubro. O levantamento vai mostrar como deve ficar a disputa, especialmente entre os candidatos da direita, e depois que o governador de Goiás, o Ronaldo Caiado, foi confirmado como pré-candidato do PSD ao Planalto, né, desbancando o governador do Paraná, Ratinho Júnior, e o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite. Além disso, né, o Datafolha também deve trazer uma simulação de segundo turno entre o ex-ministro Fernando Haddad e Flávio Bolsonaro. O Haddad tem sido cogitado aí nos bastidores nos últimos dias para substituir o presidente Lula como representante do PT na disputa ao Planalto, depois que o presidente deixou dúvidas no ar aí se sairia mesmo candidato à reeleição. A colunista Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, ela apurou aí que a possibilidade do Haddad sair, substituir o Lula, né, como candidato à presidência, animou aí os integrantes do mercado financeiro, né? Banqueiros e executivos de grandes empresas já teriam abordado lideranças do PT e o próprio ex-ministro aí para discutir essa possibilidade. Daqui para frente, esse jogo político vai esquentar bastante, né? Afinal, outubro está logo ali, viu, Débora? Pois é, já está chegando. Meu querido, muito obrigada. Boa sexta-feira para você, bom restinho aí, né, de trabalho, de semana e até segunda-feira. Até segunda, tchau, tchau. Até mais.